Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que é o evangelista Fernando na voz, como sempre de costume, trazendo sempre uma devocional para os vossos corações. E o texto que vai ser aplicado hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28. Deus ele me deu essa palavra essa noite, falando a respeito de renúncia. E muitas das vezes, um cristão, um homem e a mulher não quer renunciar. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na receptoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela está falando de Mateus, antes de ele ser apóstolo, antes de ele ser chamado para ser discípulo, se tornar apóstolo depois. Você vai ver que esse homem, ele cobrava imposto. Ele era um dos publicanos que cobrava imposto naquela cidade. Mas agora, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Messias, ele vai de encontro a esse homem e vai fazer um convite a esse homem. No versículo 27 diz assim: aí depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na receptoria, e disse-lhe: segue-me. Jesus ele chamou Mateus para seguir ele. O que me chama a atenção nesse texto é que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 28, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Eu não quero falar da renúncia de Mateus. Glória a Deus, aleluia, mérito dele. Eu quero falar o que ele deixou para trás. Porque aquela cadeira que ele deixou para trás, uma cadeira de publicano, uma pessoa que trabalhava para o Império Romano naquela época, cobrando imposto, cobrando tributo, aquela cadeira que Mateus estava sentado antes de ele ser chamado por Deus, é disso que eu quero falar. Porque nós ler na teoria é mole. Agora, viver a prática que é difícil. Quem sabe Mateus, na sua infância, estudou, almejando no futuro presente, ser alguém na vida, almejando trabalhar para o governo, para o Estado, concursar um concurso público, para ter aquela cadeira de honra, aquela cadeira de destaque, aquele lugar privilegiado. Irmão, eu estou falando do emprego de Mateus. O emprego de Mateus não é algo que você acha na esquina, não. Que você bota currículo, não. Ali só tá os melhores, sentado, cobrando imposto, cobrando tributo. Eu estou falando de algo que ele se preparou a vida toda para estar ali naquele lugar, trabalhando honestamente. E agora Jesus aparece no meio do caminho dele e chama ele: me segue-me. Segue-me porque eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um projeto, eu tenho algo novo na sua vida. E agora Mateus, por causa do chamado de Deus, o chamado de Jesus, agora ele levanta da cadeira, deixa tudo para trás e segue Jesus. Tu sabe que isso é difícil. Isso é difícil. Nos tempos modernos que nós vivemos, século 21. Tu sabe que se Jesus hoje viesse a teu encontro, ao encontro de muita gente hoje, e ao invés de fazer o convite para Mateus, fizesse para você, larga tudo. Deixa tudo para trás e segue-me. Será que você teria coragem?
Seguir Jesus não é fácil, não. Mateus, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Eu não sei quanto um publicano naquela época ganhava, mas podia ganhar muito bem. Porque se a gente fosse pegar o cargo que Mateus exercesse naquela época e trazesse para os nossos dias atuais, você ia ver que o cargo dele era um cargo de destaque. Era como se pegasse essa passagem e trouxesse para os nossos dias atualizados, você vai ver que Mateus era um concursado público, porque ele trabalhava para o Império Romano. E hoje as pessoas trabalham para o Estado do Rio de Janeiro, ou para o governo, órgão federal. São emprego, são cargo, são posto que você não acha na esquina. Ninguém te dá. Você tem que estudar, tem que fazer prova, tem que se dedicar. Mas Jesus chamou ele. Será que hoje, essa noite de sexta-feira, se o Senhor Jesus chegasse diante de ti agora, onde que você está, e te fizesse o mesmo convite que fez para o Mateus: segue-me, será que você ia? Reflita nessas palavras, porque cedo ou mais tarde ele vai vir e vai fazer o mesmo convite que fez para Mateus. Amém? Fica na paz aí. Receba um abraço do evangelista Fernando. Que Deus possa te abençoar e que a palavra possa penetrar no fundo do teu coração. Amém? Fica na paz aí, que Deus abençoe.